estamos de volta com Ana e Você. E estamos trazendo uma pessoa que é multifacetada. Aristóteles Drummond, ele não se contenta em ser apenas jornalista, ele é diretor, é vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, ele tem um programa na Rede Vida, programa de televisão, e escreve para o Dia nas quintas-feiras. Estou certo? Jornal Dia, que eu faço assinatura e tive o prazer de ler as crônicas que ele vem publicando desde que eu tomei conhecimento. Mas essa dessa semana me deixou um pouco preocupada, porque ele começou a focalizar os planos de saúde. E eu acho que isso interessa a todos, porque os planos de saúde para entrar não foram fáceis, foram? No início, lá na época da Revolução? Muito difícil. Ana, você se lembra? Você era muito menina, mas eu me lembro bem. Você também. Que nos anos 50, nos anos 60, a classe média brasileira tinha um pânico de fazer uma operação, de ir para um hospital. Famílias e famílias que tinham a sua poupança em imóveis, apartamentos, por exemplo, que vendiam para pagar a conta do hospital. Aí surgiu a primeira empresa brasileira. Como sempre, os ricos nunca tiveram esse tipo de problema, porque sempre tiveram seguros de saúde lá fora. Na Eu Europa não sabia disso, e não. nos Estados Unidos. A partir, inclusive, dos diplomatas que sempre tiveram, um programa de uma empresa dinamarquesa, e isso disseminou e os ricos, não sei o nome. Até que se criou no Brasil a primeira, vinha popularizar, porque tiveram planos restritos, né? Aquele Hospital Silvestre, que é de uma igreja, enfim, alguns planos, mas muito limitados. Veio a Golden Cross. A Golden Cross é que popularizou o plano de saúde. E aí depois vieram vários outros, como hoje temos Sul América, Bradesco, Amil, que está no Brasil inteiro e até nos Estados Unidos. Agora é preciso que se entenda que este programa, que hoje atende a 45 milhões de brasileiros, em que as empresas ajudam os seus empregados a pagar, porque a empresa tem interesse que o empregado não fique na fila do INPS, não fique permanentemente em licença médica, então ela ajuda o empregado a ter um plano para que, se tiver uma necessidade, seja rapidamente operado. E isto hoje está sob ameaça da demagogia. Por quê? Minha querida Ana, meus caros telespectadores deste programa que informa, se o plano de saúde tem uma despesa muito grande, é muito sobrecarregada, a prestação vai ficar maior. E a classe média já está no limite não tem do mais que da onde pode tirar. pagar. Então, muita gente ou vai desistir e vai cair na fila do SUS e vai sobrecarregar o SUS, não é negócio para o governo isto. Ou então, como fizeram uma lei para, entre aspas, proteger o trabalhador, mas é a lei que eu vi ultimamente de maior prejuízo ao trabalhador e à sua família. Porque se um empresário tem um empregado com mais de 2 anos de casa e ele contribui para o plano uma parte, o empregado dá uma parte, ele dá uma parte. Se ele manda um empregado embora, ele é obrigado, pela nova lei, a pagar 2 anos do seguro-saúde do empregado. Seguro, não é plano. O plano. Porque você me... a gente chama porque você plano, mas me normalmente que é plano. diferente. Hoje só existe plano, é muito seguro já não existe. Seguro você tem quando viaja. Você faz uma ficha card, viaja por um prazo. O resto são planos administrados. No fim do ano, vê. Se o dinheiro deu, muito bem. Se não deu, rateia entre todos a diferença. Então, isso vai ficando muito caro. E se você desestimula, já 60% dos seguros já são das empresas participando com os empregados. Pois é, você então vai eu vou te desestimular interromper um pouquinho, o empresário. porque você deu muita informação aí que eu não estou
não tenho conhecimento e eu tenho a impressão que o grande público também não. Mas 45 milhões de pessoas têm plano de saúde, você falou? Estão protegidas, ou seja, porque tem a família, tem o 45 milhões. Quantos nós somos? A população do Brasil está em torno de 200 milhões. Então é uma quantidade muito pequena, isso é uma minoria. Não. 45 milhões num país como é um quarto, o nosso, não chega a ser um quarto. Você tem um quarto da população não protegida, chega a ser, né? Protegida, e você se esquece que a concentração dos planos está muito na região sudeste e sul. Nos grandes centros. No interior é muito difícil. Agora, você me falou aí de um plano que é feito com as empresas, que a empresa paga 2, o trabalhador paga 1, ou ao contrário, Sim. que eu não gravei muito bem. Não, isso varia de empresa para isso? empresa. Que plano é esse? É uma empresa, não é dos conhecidos. Você tem a empresa, Ana Sociedade Anônima, tem 80 empregados. Aí vocês contratam um plano, vem a empresa, faz o projeto. Por meio de convênio, então. E faz um convênio, digamos, com a Amil. Aí vai custar R$300 por mês para cada empregado. Aí você vê o cálculo, você divide, ou você dá 2/3, ou você dá 1/3. Ou se ele quiser ficar numa etapa maior, de ter mais cobertura, ele paga um pouco mais. Então, com isto, o empregado fica protegido. Agora, se você começar a ser obrigada amanhã precisa demitir 20 empregados por necessidade, uma crise econômica. Contenção. Você, além disso, vai ter que ficar 2 anos pagando, você, no fim do ano, vai chamar... Por exemplo, eu fiz a minha Unimed em convênio com o Exército. Eles não têm como me mandar embora, porque eu não sentei praça, inclusive eu sou por causa do meu pai e tal, tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que, digamos que eu fora de uma empresa assim como você disse, Aristóteles, Sociedade Anônima, você acha que não estou dando mais no couro, você me manda embora. Aí então eu saio, mas você tem que pagar 2 anos. Você não tem mais nada comigo, eu posso entrar em outra empresa. Agora, se você tiver mais de 10 anos, eu vou ter que pagar muito mais tempo. O negócio é loucura. Proporcional? Quer dizer, é uma coisa que, para você dizer isso a um trabalhador, ele vai dizer, que bom, que boa ideia. Mas não é uma boa ideia, porque vai tirar dele o que ele já tem, que é o plano. Então, esta questão, por exemplo, no Rio de Janeiro... Tira como? O exemplo que o cidadão pode entender bem é o seguro do automóvel. O seguro de carros no Rio de Janeiro, nos governos anteriores, era um dos mais caros do Brasil, porque roubava-se muito carro no Rio de Janeiro. Nesses últimos 8 anos do governo Sérgio Cabral, a polícia, agindo mais, diminuiu muito a incidência de roubo de automóvel. E, consequentemente, hoje você paga menos de seguro do que pagava há 10 anos atrás. Porque não há mágica, é um cálculo. Se roubam muito, a empresa precisa cobrar muito para poder indenizar. Se roubam menos, um seguro de quem mora Miguel Pereira não vem ao Rio, fica lá, é muito menor do que quem mora aqui em Copacabana, na Tijuca, a população. Meia. Então, é uma questão de cálculo chamado cálculo atuarial. Então, é uma bobagem se pressionar os planos de saúde com leis demagógicas, que quem vai pagar a conta é o trabalhador. E o que é pior, ele pode pagar a conta de ficar sem a proteção. A outra lei gravíssima que eu coloquei no meu artigo em O Dia, que é um jornal voltado para a defesa das classes trabalhadoras do Rio de Janeiro, é a questão de que as emergências dos hospitais privados passam a ser obrigadas a atender alguém que passa lá na porta e que está passando mal. Ora, eu ainda, há poucas semanas, estava com uma tosse muito insistente e fiquei preocupado e tinha que viajar. Estava em Belo Horizonte. Em
entrei na emergência do Hospital Mater Dei, que é o melhor da cidade. Lá tirei as chapas, até pensei, vou gastar aqui um bom dinheiro. Fui na conta, pedi a conta, R$ 40, que é uma coisa mais do que razoável. Maravilha. Então, isto que protege a nós da classe média, e nem a classe média, porque por R$ 40, todos, praticamente, podem dispor. Mas ao obrigar este hospital a atender os passantes, o que vai acontecer? Eles vão fechar a emergência. Botar uma plaquinha na porta. Não temos mais emergência. Ponto final. Mas aí fica todo mundo prejudicado. Fica todo mundo prejudicado. Há anos atrás, eu um dia estava voltando para casa, comecei a sentir uma dor enorme. Aí disse ao motorista, me leve para o procardíaco. Fui ao procardíaco. Fiz todos os exames. Custou R$ 200 e poucos. Então, para a classe média... Caro. Não, mas fiz de eletrocardiograma, não foi uma bateria. Não, foi uma consulta com uma médica, até uma cardiologista. Então, isto que é uma coisa que dá tranquilidade à classe média, a você que a sua mãe e seu pai passam mal de noite, você não precisa levar ao hospital público e vai para aquela emergência que não é tão cara. Mas se obrigá-los a atender de graça as pessoas, vão fechar as emergências. Não se brinca com a saúde e a segurança da população, que já sofre tanto e que já está todo mundo muito apertado. Qual a sua opinião, então, nesse ponto, o que você aconselha a que a gente faça e o que você pediria como uma mensagem às autoridades para nos ajudarem? A questão não é nem da autoridade do governo, é a questão do legislativo. Porque no caso da lei, a lei é feita pelos deputados. Então eles querem agradar o trabalhador, mas estão iludindo o trabalhador. Segundo lugar, as autoridades da Anvisa, para não permitir que exista esta pressão sobre os planos de saúde, porque eles vão ficar muito caros. Ou então, se eles tiverem prejuízo, eles vão fechar as portas. Ninguém, o governo, nenhuma eles não lei. Estão aí para perder, A né? pior coisa também é que o judiciário entrou nesta área. Há um hospital famoso na zona sul do Rio, era de uma família que vendeu, porque ele já tinha quase o valor do hospital de contas que nunca ia receber, porque a pessoa ficava internada lá, fazia um depósito, e aí piorava, não saía, a família não tinha o dinheiro para reforçar o depósito, e vinha uma ordem do juiz obrigando o hospital a manter numa CTI um doente. Não, o juiz deveria, ele não pode fazer bondade com o dinheiro dos outros. Ele tinha que dar um mandado obrigando o hospital público a acolher o contribuinte. Este aqui é um enfoque que está prejudicando uma visão do Brasil. Esta visão é muito importante. Eu gostaria de, numa outra oportunidade, Ana, falar com você por que os juros são tão caros no Brasil para a compra da geladeira, da televisão, que custa 3 vezes o preço, e por que a nossa conta de luz hoje é das mais caras do mundo. São 2 assuntos que eu achava que era importante para esclarecer o brasileiro, para ele olhar com mais atenção quando ler uma notícia ou ouvir um discurso eleitoreiro de um político ou de uma autoridade. Olha, eu não sei se nós vamos poder falar sobre esses 2 assuntos que você tocou num programa só, porque, afinal de contas, são 2 assuntos muito fortes, de necessidade, de prioridade 1. Então, eu acho que, pelo menos, mais um programa nós vamos fazer rapidinho para que você possa falar sobre um dos assuntos. Se puder englobar os 2, ótimo. Gente, até logo. A gente volta já.